as nossas falas aqui. Então, gente, primeiramente, acho que é importante a gente salientar a pertinência, a importância de estarmos aqui, né, nessa conversa, nesse círculo de cultura, para tratar de Paulo Freire e do seu pensamento. Não apenas pelo seu centenário, né, 1921, 2021, mas também relacionado à conjuntura no qual nós vivemos hoje. Momento, inclusive, que Paulo Freire é muito atacado, virou alvo, virou o inimigo número um de determinados grupos políticos que, inclusive, negam a razão, negam a ciência, negam tudo aquilo que o próprio Paulo Freire defendeu em vida e que a sua obra nos traz até hoje. Então, é muito importante a gente discutir. O Elvis comentou até as falas de algumas figuras públicas desse grupo político que, infelizmente, assumiu o controle do poder no nosso país, né, a nível federal, né, no qual, inclusive, esse personagem que o Elvis citou chegou a falar, né, eu acho que nem falou que o Paulo Freire escreve mal, falou que o Paulo Freire escreve de forma estranha, complexa, incompreensível. Talvez ele não tenha conseguido ler Paulo Freire. E como último argumento, este sujeito, não vou citar o nome que nem merece, chegou, o Paulo Freire é feio, por isso é tão fácil bater nele. Parece aquelas crianças, isso nós estamos falando de uma pessoa que ocupou o Ministério da Educação, a chefia do Ministério da Educação. Falou, o Paulo Freire é muito feio. Então, isso parece coisa de criança. Então, é muito pertinente a gente estar aqui nesse momento discutindo tanto o indivíduo Paulo Freire quanto o seu pensamento. Agora, acredito, e eu peço até licença para vocês, inclusive, William, me corte quando for necessário. Eu acho que é importante entender o pensamento de Freire, entender Paulo Freire dentro de um contexto histórico. É necessário fazer uma contextualização. Alô? Então, ainda não é. Mas é importante fazer uma contextualização histórica de quem é Paulo Freire e do seu pensamento. E é muito interessante, eu até tinha falado com o William, né, que a gente ia pegar um largo período, mas devido ao tempo a gente vai se restringir a apenas um curto período ali da década de 50, na década de 60, para a gente entender essa pessoa, o seu pensamento, entre outras coisas. O que era o Brasil? Principalmente, vamos entender o mundo, vamos fazer uma leitura do mundo, uma leitura do Brasil, mas o que era o Brasil nos anos 50? Um Brasil que estava experimentando um novo período, um período profundamente contraditório, sobre aspectos políticos, sobre aspectos sociais, sobre aspectos econômicos, um período profundamente contraditório, saindo da ditadura do Estado Novo, que durou de 37 a 45, e estava mergulhando naquilo que nós podemos chamar de uma democracia, mas uma democracia profundamente contraditória. Contraditória por quê? Porque ainda restava no cenário nacional, do ponto de vista social, político e econômico, muitos resquícios de um passado recente, agrícola, agroexportador, que durante séculos se baseou na exploração do trabalho do escravizado, e elementos políticos ligados a essas características econômicas e sociais, ao mesmo tempo que o Brasil estava passando por um processo de desenvolvimento econômico que estava moldando o seu peculiar capitalismo, né? O capitalismo brasileiro dos anos 50, né? E estava ganhando corpo nesse debate, nessa consolidação, nessa formação do capitalismo brasileiro, alguns elementos importantes para entender o que estava se transformando no país. O país estava se industrializando. O Brasil estava passando por um processo rápido de urbanização. É na década de 50, por exemplo, que numericamente a população urbana vai ultrapassar a população rural. As atividades econômicas específicas da cidade, como o comércio,
No campo, vai começar a experimentar um processo de transição de um modelo fundiário para um modelo agroexportador. Agroexportador não, desculpa. Ligado ao agronegócio, com a mecanização, o início da mecanização, da mudança das relações sociais. Não só no campo, mas as próprias relações sociais de produção estavam se metamorfoseando. Isso significou o quê? Significou o surgimento de novos sujeitos sociais. Sujeitos esses que estavam despontando no cenário, não apenas social, mas no cenário político. Sujeitos que, de certa forma, já existiam, mas que ganhavam força com essas transformações. Que sujeitos sociais são esses? É o operário, é o camponês, trabalhador rural, são os estudantes e demais outros sujeitos sociais que se expressavam muitas vezes por seus movimentos sociais. O movimento sindical, que estava crescendo muito nos anos 50, o movimento operário, o movimento estudantil, as ligas camponesas, nós não podemos esquecer no contexto do final dos anos 50, nos anos 60, o movimento estudantil por meio da UNE e das UES nos estados, os grêmios para os estudantes secundaristas, ou seja, esses movimentos sociais representavam novos sujeitos sociais que começaram a fazer o quê? A fazer uma pressão, porque esses novos sujeitos sociais queriam e exigiam, isso é uma coisa muito importante, participar do processo de democratização do Brasil. Querendo ou não, esse período que vai de 1946 ao começo de 1964, apesar das suas contradições, apesar dos seus limites, apesar de estar muito longe daquilo que nós sonhamos, ou que é minimamente ideal, é complicado o materialista falar no ideal, né? Mas o Brasil estava passando por uma experiência de um regime democrático, mesmo que de cunho liberal, que não tinha vivido ao longo da sua república até então. Que não viveu na Primeira República, que não viveu na Era Vargas, dos anos 30, mas... Então, havia um espaço contraditório, mas havia um espaço para essa pressão. Era necessário que esses novos sujeitos sociais se inserissem no debate político e na vida política nacional. Só que tem um pequeno problema. Como vocês sabem, a Constituição de 1946 determina o quê? O cidadão que tem direito a votar e a participar da vida política brasileira tem que ser alfabetizado. E aí está um gargalo muito importante que o Brasil vivia na década de 50 e na década de 60. A mancha do analfabetismo. Um grave problema que o analfabetismo trazia para o Brasil. Do ponto de vista político, porque excluía grande parte da população da vida política, mas também, inclusive, olha só que coisa interessante, que emperrava, de certa forma, de acordo com a análise de importantes pensadores da época, emperrava o desenvolvimento do próprio capitalismo brasileiro. Olha só que coisa interessante. Então, o problema era o analfabetismo. Por isso que o debate educacional que vai se dar nos anos 50, ela vai ser muito forte, não que em outros momentos não foram. A República, desde a sua instauração, por meio de um golpe, lá em 15 de novembro de 1889, e dentro de um ideário positivista, tem colocado a educação em debate público. Não podemos esquecer do entusiasmo pela educação e pelo otimismo pedagógico na Primeira República, o escolanovismo, o movimento da escola nova nos anos 30, os debates da Associação Brasileira de Educação nos anos 20 e nos anos 30, os diferentes personagens sociais e institucionais que estavam debatendo a educação, as reformas educacionais que aconteceram nos anos 30, nos anos 40, mas elas não foram suficientes para resolver esse problema do analfabetismo. Então o debate se renova, e se renova com novos personagens sociais. Não apenas intelectuais falando e políticos em seus gabinetes debatendo educação.
mas esses personagens, esses novos sujeitos sociais, que estavam vindo de baixo e que estavam irrompendo no cenário nacional. O debate educacional extrapolou o Congresso Nacional e foi para as ruas, por meio das entidades, dos movimentos sociais. É por isso, por exemplo, que o debate, no final da década de 50 e no início da década de 60, aliou democracia e educação. E é por isso que, a partir desses sujeitos, vão surgir movimentos populares em educação. A UNE teve um papel fundamental na organização, por exemplo, dos centros populares de cultura, dos movimentos de cultura popular, em que inclusive Paulo Freire teve uma participação, o movimento de educação de base organizado pela Igreja Católica. Então, começou a haver essa urgência na participação do debate, na construção de uma educação e de viés popular. Isso é uma coisa muito importante. Tanto que isso refletiu, por exemplo, nos debates e na opinião pública, os debates em torno da construção da primeira lei de diretrizes e bases, que foi uma luta encarniçada que ocorreu entre o final da década de 50 e no início da década de 60, até sua promulgação, sua aprovação e promulgação em 1961. Mas, além disso, voltando aqui esse era o Brasil que Paulo Freire estava vivendo, compartilhando, mergulhado, e ele participava desses debates. Uma coisa importante da gente levar em consideração é a forte influência que Freire teve na formação inicial do seu pensamento foram os trabalhos, os debates realizados pelos chamados esebianos, né? Os intelectuais, os pensadores que participaram do ISEB, do Instituto Superior de Estudos Brasileiros, criado inicialmente nos últimos meses do governo do Café Filho, mas que se consolidou de fato como ISEB nos anos JK, que trouxeram esse debate da construção de um projeto de desenvolvimento nacional, de um projeto de Brasil sobre um viés progressista. Lógico, limitado pelo desenvolvimento de um capitalismo brasileiro, mas um capitalismo que pudesse englobar todos, avançar e desenvolver as relações sociais de produção, incluir, inclusive, setores antes marginalizados, oprimidos, subalternizados, por meio da democracia, mesmo que liberal, a esse projeto de nação. Tanto que isso vai entrar uma disputa. Havia outros projetos de nação, como um projeto conservador de desenvolvimento do capitalismo, que, por meio da força, vai se impor no Brasil a partir de 64. Mas o ISEB já pensava esse projeto. Álvaro Vieira Pinto, Celso Furtado, Antônio Cândido, Nelson Werneck de Sodré, entre tantos outros, pensavam o Brasil. E esses pensadores, e os seus textos, os seus trabalhos, influenciaram muito o pensamento inicial de Paulo Freire, quando ele começou a sistematizar. Uma evidência dessa influência é o trabalho dele, de 1959, no qual ele tentou ele disputou uma cadeira de professor de História e Filosofia da Educação da Universidade de Pernambuco, atual Universidade Federal de Pernambuco, cujo título da tese é Educação e Atualidade Brasileira. Texto esse que foi publicado após a sua morte em 1997. Eu tinha até uma versão dele, mas eu emprestei para alguém e esse alguém não me devolveu até hoje. Mas vamos lá. Então, não foi o Gabi, mas o ISEB, essa tese demonstra muito bem e uma forte proximidade do Freire com a teoria do desenvolvimento nacional, mas de forma progressista, de uma forma includente, e já aí, nesse trabalho, ele já fazia toda a denúncia das injustiças sociais, da desigualdade social e da opressão. Ele leu o Brasil, inclusive, de uma posição muito interessante. Lembrando, natural de Recife, Pernambuco, trabalhou naquela região, trabalhou no SESI, apesar de formado em Direito, ele viu que não dava para o jeito, para a magistratura, para as leis, foi para a educação, e ali ele já começou a travar contato.
desde o final dos anos 40, com a educação e com a alfabetização. Paulo Freire ele acabou sendo levado, e de bom grado por parte dele, né, a participar não apenas do debate, mas a propor algo novo. Isso é uma coisa importante. Tanto que ele entrou para a Universidade de Pernambuco e acabou se tornando diretor de extensões culturais da universidade. E é a partir desse cargo, em aliança com outras universidades, como a do Rio Grande do Norte, ele vai realizar algumas experiências de alfabetização, muito inspirado por essa forma de ler o mundo, ler o Brasil, ler a realidade, combinando naquilo que o Alves já comentou, da experiência de Angicos. Não foi a primeira, mas a primeira que deu grande destaque a ele, no qual se propagou. Eu já cheguei a ver umas entrevistas do Paulo Freire sobre a questão da quantidade de horas, mas ficou conhecido, né, a experiência de alfabetizar 300 cortadores de cana, 300 trabalhadores rurais, em apenas 40, 45 horas. Experiência essa que, inclusive, chamou a atenção do governo federal, do governo João Goulart. Teve um dia desse que eu estava vendo um documentário no qual o próprio João Goulart foi convidado a conhecer a experiência de Angicos, ministrando, inclusive, a última aula dessa experiência lá no Rio Grande do Norte. E, assim, é muito interessante que ali já estavam se formando as nuvens por detrás que levariam não apenas ao golpe em 1º de abril de 64, mas também a cassação e a perseguição a Paulo Freire, né? Bom, depois dessa experiência de Angicos, do sucesso e com o problema do analfabetismo no Brasil, o governo federal, o governo João Goulart, convida Paulo Freire a organizar e desenvolver o Programa Nacional de Alfabetização, que começou já se engatilhar. Muitos voluntários, o envolvimento de várias instituições já estavam se organizando até que entre a noite do dia 31 de março e 1º de abril de 64, os militares a serviço do grande capital e ligados aos interesses conservadores, né, impuseram, por meio da força, o projeto conservador e autoritário de desenvolvimento nacional, suplantando aí outras propostas de um Brasil diferente. Com o golpe, Paulo Freire é preso, fica entre 70 e 72 dias preso. Tem uma passagem muito interessante, eu acho que até o Cortella falou, eu acho que alguém aqui, vocês já conhece essa história, né? Que uma vez ele preso, lá em Recife, tinha muitos analfabetos, né, no próprio exército, entre os praças, né, entre os recrutas. E chegou um oficial para o Paulo Freire, sabendo que o Paulo Freire estava ali, chegou para o Paulo Freire e perguntou: Paulo Freire, já que você está aqui, já que você é um professor, alfabetizador, você não poderia aproveitar o seu tempo e alfabetizar aqui os praças? Aí o Paulo Freire só respondeu: mas é justamente por causa disso que eu estou preso. Então, olha só as incoerências que a gente observa na história, e o Cortella contando essa história é muito interessante. Tem até, eu acho que uma palestra do próprio Paulo Freire na USP de São Carlos falando dessa história. Mas é essa questão. Aí ele vai para o exílio, primeiro na Bolívia, e depois para o Chile. Eu queria até terminar isso, desculpa, Wilson, qualquer coisa me corta, se eu estiver me alongando, mas a questão do Chile era importante, inclusive para a continuidade da formação e para a formatação do pensamento de Freire, de toda a obra de Freire, que vai pautar a obra de Freire futuramente. Porque o Paulo Freire vai se exilar no Chile, e vai trabalhar justamente num programa de alfabetização. Ele vai ser convidado a participar de um programa de alfabetização de trabalhadores rurais chilenos ligados à reforma agrária, dirigidas pelo governo do Eduardo Frei. E é uma coisa muito importante que nós precisamos destacar. A referência de Chile para Paulo Freire não é o Chile de Salvador de Allende, é o Chile de Eduardo Frei, que apesar das críticas,
estava já iniciando um programa de reforma agrária que vai ter continuidade depois com Salvador Allende. E o Eduardo Frei era da democracia cristã. E é muito importante destacar, gente, a forte ligação que Paulo Freire tinha com o ideário cristão. Que, inclusive, alguns vão chamar, eu acredito até erroneamente, tá? Mas de socialista cristão. Mas ele vai ter muito ligado. Quem lê a obra, principalmente a Pedagogia do Oprimido e algumas outras obras, ele traz esse traço cristão na sua obra. E é muito engraçado que um dos argumentos que estava no texto, o próprio Paulo Freire falou, né, da cassação, é que ele era contrário a Deus, né, no documento de cassação dos direitos políticos dele aqui no Brasil em 64. Mas ele vai trabalhar no Chile, vai travar esse contato, e é no Chile que ele vai publicar uma das obras importantes, que ainda vai expor o método, mas já vai esboçar também a forma de pensar, interpretar, de ler o mundo, esboçar a sua filosofia, a sua epistemologia, a sua antropologia, que é a educação como prática da liberdade, que é esse livrinho aqui. Ele traz, inclusive, alguns elementos daquilo que muitos chamaram método de alfabetização do Paulo Freire. Eu tinha uma versão que, inclusive, tinha os desenhos que eram usados para trabalhar, né, nos círculos de cultura, alguns esqueminhas, inclusive, que vinham. Essa versão já não tem. Mas esse livro, inclusive, vai ser o primeiro que vai ser publicado, editado, publicado, vendido, e que, posteriormente, ele vai publicar, aí sim, a grande obra referência, ainda no Chile, que vai ser Pedagogia do Oprimido, que vai ser originalmente publicado entre 1967 e 68, desculpa a data, 1969, ainda no Chile, quando o Paulo Freire ele aceita o convite de dar aula na Universidade de Harvard, depois para Genebra, vai trabalhar no Conselho Mundial de Igrejas. Isso é uma coisa muito interessante, olha, vai trabalhar no Conselho Mundial de Igrejas, vai dialogar. Mas sobre a pedagogia do oprimido é muito interessante. Como ele estava caçado no Brasil, e é uma obra basilar, as pessoas que querem conhecer Freire têm que ler Pedagogia do Oprimido, ele foi publicado inicialmente em inglês, não em português. Somente na segunda metade da década de 70, Pedagogia do Oprimido chega aqui no Brasil, em versão em português, traduzido do inglês. Olha só que coisa estranha. Estranha não, né? Peculiar, né? E Paulo Freire, depois que ele volta do exílio, ele vai analisar essas obras que foram publicadas, a Pedagogia do Oprimido foi publicada no Brasil, as várias edições, e ele vai começar a fazer várias correções. Faz inúmeras correções. Tanto que para alguns, e de acordo com, por exemplo, o Romão, o professor do Elvis, o Romão, o Jason, o Gadotti, eu também tive a oportunidade de estudar com eles, falam, né, que é ideal que se leia a Pedagogia do Oprimido a partir da 16ª edição, né, que já vem com as correções do Paulo Freire. Engraçado, aí relacionando com a UENG Unidade de Campanha, os manuscritos elaborados e corrigidos, originais do Pedagogia do Oprimido, escrito lá no Chile, foram dados de presente por um personagem muito importante, que é o Jacques Chonchol, que posteriormente seria ministro da Agricultura do governo de Salvador Allende. Então, o Paulo Freire deu de presente esses manuscritos, e esses manuscritos ficaram com o Chonchol, até mesmo quando, com o golpe do Pinochet em 73, Chonchol foi para a Europa, se exilou na Europa e levou consigo esses manuscritos. E somente muitos anos depois, décadas depois, o Chonchol entregou para o Instituto Paulo Freire esses manuscritos de Pedagogia do Oprimido, a letra do Paulo Freire, as correções, as observações, e o Instituto Paulo Freire, junto com outras instituições, outras universidades, publicaram, numa edição limitadíssima, muito bem feita, os manuscritos. E, quando o Jason veio aqui em 2016, né, Joana? Quando o Jason veio aqui dar uma palestra,
o Jason nos presenteou com uma edição dos manuscritos do Pedagogia do Oprimido, que está na nossa biblioteca aqui da unidade, aqui em Campanha. E é restrito, porque só foram publicados 1000 exemplares, que foram distribuídos no mundo inteiro, não é no Brasil, no mundo inteiro. E dessas 1000 que se espalharam pelo mundo, e só podia ser dado, não foi vendido, foram dados para grandes universidades, para grandes instituições, para os centros de estudo Paulo Freire espalhados no mundo inteiro, e a unidade de Campanha tem um desses exemplares que eu acho que é o grande trunfo da nossa biblioteca hoje. Agora, a gente poderia falar muita coisa aqui, né? Mas eu acho que eu já me falei até demais, né, William? Já passei muito dos 10 minutos, né? Qualquer coisa a gente vai conversando mais.